Como reconstruir sua mente quando tudo desmorona ao redor? Essa é uma pergunta que surge quando a vida resolve testar nossos alicerces. Um dia, você acha que tem tudo sob controle. No outro, algo muda e, de repente, aquilo que parecia sólido começa a ruir. Um relacionamento termina, um sonho desaba, um plano dá errado e a sensação é de estar perdido em meio aos próprios destroços. Nesses momentos, parece impossível pensar com clareza. O chão que sustentava a sua confiança desaparece e a mente se transforma em um campo de caos. Mas é justamente aí, quando tudo desmorona, que a verdadeira reconstrução começa. Porque o que a vida derruba nunca é o que você é apenas o que você acreditava ser. Há uma diferença entre ruína e reconstrução. A ruína é o colapso do que já não se sustentava. A reconstrução é o nascimento de algo mais autêntico. Quando tudo desaba, o impulso natural é tentar consertar rápido, preencher o vazio, voltar ao normal. Mas o normal é o que te trouxe até aqui. E talvez o que você chamava de estabilidade fosse apenas uma ilusão. Às vezes, é preciso perder o que é falso para finalmente enxergar o que é verdadeiro. O caos não é um castigo, é uma limpeza. E se você tiver coragem de permanecer dentro dele, sem fugir, vai descobrir que há força mesmo nas cinzas. Quando a mente entra em colapso, o primeiro inimigo é o pensamento descontrolado. A mente tenta achar culpados, prever o futuro, reviver o passado. Ela se torna uma tempestade. Mas a sabedoria estoica ensina que você não precisa lutar contra a tempestade. Precisa aprender a observar o vento sem se deixar levar por ele. Você não é seus pensamentos, é o espaço entre eles. O que te destrói não é o que acontece, é o que você acredita sobre o que acontece. Quando tudo desmorona, é natural sentir medo, raiva, culpa, mas nenhuma dessas emoções precisa te dominar. Elas são visitantes, e o segredo está em não construir casa para quem veio só passar. O primeiro passo para reconstruir a mente é aceitar que o desmoronamento é parte do processo. O estoicismo nos lembra que nada é permanente. Tudo muda, tudo passa. E resistir ao inevitável é o que gera sofrimento. Quando você tenta segurar o que está indo embora, sangra mais. Quando aceita, o que antes parecia perda se transforma em libertação. Não se trata de conformismo, mas de sabedoria. O rio não briga com a pedra, ele contorna. E é por isso que chega mais longe. Há momentos em que a vida precisa quebrar suas certezas para te libertar delas. Às vezes, o colapso é apenas a maneira que o universo encontrou para te tirar de um caminho que já não era seu. E é nesse instante, em meio à dor e à confusão, que você tem uma escolha: se tornar prisioneiro do que perdeu ou aprendiz do que ficou. A maioria se agarra à primeira opção. Revive o passado, alimenta a raiva, se pergunta o tempo todo: por que isso aconteceu comigo? Mas o estoico se faz outra pergunta: o que eu posso aprender com isso? Essa pergunta muda tudo, porque ela te tira da posição de vítima e te devolve o poder. Você não controla o que aconteceu, mas controla o que faz com o que aconteceu. E é aí que a reconstrução começa, não nas circunstâncias, mas na mente. Quando a sua interpretação muda, o peso muda. O que antes era tragédia se transforma em transformação. Há uma história de Sêneca que fala sobre isso. Ele dizia que o homem sábio se parece com o fogo. Quando o vento sopra contra ele, não o apaga, o alimenta. O sofrimento, quando entendido, se torna combustível. Cada decepção, cada perda, cada erro pode ser um degrau, mas só se você deixar. Porque o mesmo vento que apaga uma chama pequena pode fortalecer uma chama grande. O segredo está em como você o recebe. Quando tudo desmorona, é comum querer entender o porquê de tudo. Mas a vida raramente explica. Ela mostra. E na maioria das vezes, o sentido só aparece depois que a poeira abaixa. Então, enquanto isso, aprenda a permanecer. A mente desesperada busca explicações rápidas, mas a alma precisa de silêncio. É no silêncio que as peças começam a se encaixar.
Não corra para sair da dor. Sinta o que precisa ser sentido. A pressa de fugir é o que faz a ferida demorar mais para cicatrizar. Há uma força imensa na vulnerabilidade. Admitir que está perdido não é fraqueza. É o primeiro sinal de que você está pronto para se encontrar. A sociedade ensina a esconder as quedas, a mascarar a dor, a fingir controle. Mas quem tenta parecer inteiro o tempo todo perde a chance de se reconstruir de verdade. A mente só se fortalece quando encara o próprio caos, e é no meio dele que nasce a clareza. O segundo passo da reconstrução é escolher o que merece permanecer. Quando tudo desmorona, você tem uma visão rara. Consegue enxergar o que realmente importa. Tudo o que era supérfluo cai, as máscaras caem, os excessos se revelam. E o que sobra é o essencial. Esse é o ponto de partida para o novo. Pergunte a si mesmo: o que nesse caos ainda é verdade? Quais ideias, pessoas ou hábitos ainda me fortalecem? E o que só está aqui porque eu tinha medo de soltar? A reconstrução da mente começa quando você decide o que vai levar consigo e o que vai deixar para trás. E aqui entra um princípio estoico poderoso: foco no que depende de você. Você não pode controlar o comportamento dos outros, o passado, o futuro, o destino. Mas pode controlar o seu foco. Pode escolher o que cultivar dentro da própria mente. Pensamentos são sementes. O que você rega, cresce. Se você rega o medo, ele toma conta. Se você rega a gratidão, a serenidade cresce. A diferença entre ruína e reconstrução está no tipo de pensamento que você alimenta no meio da crise. Muitos tentam reconstruir a vida sem antes reconstruir a mente. E é por isso que acabam repetindo os mesmos padrões, apenas com novos cenários. A mente é o alicerce de tudo. Não adianta mudar de cidade se os seus pensamentos continuam no mesmo lugar. Não adianta começar um novo relacionamento se o medo antigo ainda mora em você. A mudança verdadeira começa no invisível. É quando você percebe que nada muda até que você mude a forma de ver. O terceiro passo é agir, mesmo sem clareza total. O estoico entende que esperar o momento perfeito é uma armadilha. O momento perfeito nunca chega. A clareza não vem antes do movimento. Ela nasce dele, um passo de cada vez. Mesmo pequeno, mesmo incerto. Quando você começa a agir, a mente encontra direção. O movimento cura o desespero. O silêncio interior vem quando você para de tentar entender tudo e começa a viver o que o momento pede. Há uma frase de Marco Aurélio que diz: o obstáculo é o caminho. Isso significa que o que hoje parece bloqueio pode ser exatamente o que vai te elevar se você mudar a forma de olhar. Aquilo que te derrubou talvez tenha vindo para te ensinar a levantar de um jeito diferente. A vida não tira sem propósito, ela remove o que impede seu crescimento. Então, em vez de perguntar por que isso aconteceu, pergunte: para que isso aconteceu? A reconstrução é lenta, e tudo bem. É no ritmo da paciência que a sabedoria se solidifica. Quando você força, o aprendizado se quebra. Quando respeita o tempo, ele se torna parte de você. A cada dia, uma parte nova se ergue dentro de você, mais consciente, mais leve, mais verdadeira. A dor, quando compreendida, não deixa cicatriz, deixa marca de força. E há um momento em que tudo se encaixa. Você percebe que o colapso não destruiu você, apenas o fez lembrar de quem realmente é. As ilusões caem, e o que sobra é autenticidade. Você descobre que não precisa mais de tanta coisa para se sentir inteiro, que a calma vale mais que o controle, que o silêncio vale mais que a aprovação, que ser fiel a si mesmo é o maior ato de coragem. A vida vai desmoronar muitas vezes. Isso não é pessimismo, é realidade. Mas cada desmoronamento te dá uma oportunidade de recomeçar de forma mais consciente. Cada vez, você carrega menos peso, menos medo, menos ilusões. A cada reconstrução, você se torna mais você. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da existência. Se despir das camadas falsas,
até que reste apenas o essencial. Quando tudo ao seu redor parecer ruir, lembre-se, você não é o que perde, você é o que permanece. E enquanto houver consciência, há reconstrução. Nenhum colapso é capaz de destruir o que é real dentro de você. O corpo pode cansar, os planos podem falhar, mas a essência, essa força silenciosa, sempre encontra um caminho. O mundo tenta te convencer de que sucesso é nunca cair, mas os sábios sabem. Sucesso é saber se levantar toda vez com mais sabedoria. Não é sobre evitar o caos, é sobre não se perder dentro dele. É sobre caminhar com serenidade, mesmo quando o chão parece instável. Porque a mente tranquila não é a que não sente medo, é a que aprendeu a atravessá-lo. Então, se tudo está desmoronando, não corra. Fique, observe, respire. Há algo acontecendo aí dentro que o barulho do desespero não deixa você perceber. O que parece o fim pode ser apenas o ponto exato onde a sua alma está sendo moldada. Tudo o que você precisa para recomeçar já está dentro de você. Apenas precisa de silêncio para ouvir. E quando esse silêncio vier, ele não trará todas as respostas. Ele trará presença. E presença é tudo o que você precisa para reconstruir um dia de cada vez. Porque a reconstrução não acontece de uma vez. Ela acontece nos detalhes. No momento em que você escolhe respirar em vez de reagir, agradecer em vez de reclamar, aprender em vez de fugir. Você vai perceber que a vida sempre soube o que estava fazendo. Que cada perda abriu espaço para algo mais alinhado. Que cada colapso foi, na verdade, um realinhamento. E que o caos não veio para te destruir, mas para te despertar. Se essa mensagem ressoou com o que você está vivendo agora, escreva nos comentários: eu escolho reconstruir. Diga isso não para mim, mas para você mesmo, como um compromisso com o seu recomeço. E se você quer continuar recebendo reflexões como esta, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Assim, você acompanha cada nova mensagem e continua fortalecendo sua mente, mesmo quando o mundo lá fora parece ruir. Porque no fim, não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você se tornou por causa disso. E essa é a parte que ninguém pode tirar de você.